Então vamos lá. Silvana, como é que foi a semana passada dela que eu já não lembro mais? Calma aí. Revisar o conteúdo do diário terapêutico. Então hoje nós temos que perguntar se ela revisou, se ela está de acordo. Travou? Não. Eu acho que ela já mandou no grupo, amiga, a revisão, que ela tinha mudado só uma palavra. Inclusive, eu já tô com o esqueleto do diário terapêutico que eu comecei a fazer. Eu ainda não terminei, Tá. mas o esqueleto, aquele fundo, colocar o texto, eu já comecei. Você quer que eu coloque nessa pauta ou você acha que é melhor eu colocar no arquivo lá que a gente tem do diário terapêutico no escritório virtual dela? No arquivo lá, melhor. Então, eu já vou subir aqui É, e deixar. Não sei se ela pensou, porque não subi as tarefas na semana passada. Mas ela deveria pensar no nome do método terapêutico. A gente deu isso como tarefa para ela. Então, mas como não colocamos lá no checklist, ela é uma pessoa que precisa das coisas escritas, eu não sei se ela vai se lembrar. E o erro foi meu, nem dá pra cobrar isso dela. O cliente dos Estados Unidos, ela já deu um beijo, tchau pra ele. Falamos sobre ela implementar a reserva de 20% a partir de novos clientes de março. Preencher CRM. Que já vai ser no início da reunião. Que vai ser toda reunião isso. Falar com ela sobre o investimento no site lá. E das fotos. Investimento do site e das fotos. Vou até deixar aqui na pauta o valor das fotos. Sabe o que me vem, amiga? Para tangibilizar na mente dela, a gente mostrar a diferença do link de uma página de vendas do Canva, que não tem domínio, e de uma página de vendas que tem domínio. Porque na cabeça dela vai ficar assim: ah, mas para que que eu vou fazer isso se eu não preciso do domínio? Entende? Mas não é. Pode fazer isso sim. Porque tem que mostrar para ela tanto a página do link quanto as páginas dos produtos, por exemplo, quando for ter, entendeu? Porque não vai ser. A gente tem algumas construções de página com ela no contrato. Não vai ser só a página do link da bio, entendeu? Eu acho que seria legal. Eu acho que a gente pode Não, e você mostrar. pode falar com ela, pelo amor de Deus. Eu, pelo menos, falaria. Sil, pelo amor de Deus, é R$ 1 que você vai pagar esse ano. R$ 1 no ano. Não é possível que ela não tenha R$ 1 para pagar. Não é o dinheiro, amiga, é a sensação de que ele tá no controle. De falar assim, ah, não preciso disso, quero a operação mais simples, entende? A mentalidade. Pois é, mas para ela poder ser uma empresária reconhecida, ela precisa ter estrutura de empresária. Logo, se ela soubesse como fazer, ela já estaria fazendo. Fizemos o calendário para ela. Amiga, antes de ir para o calendário, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. No nosso contrato, tá, que a gente faria a construção de até 3 produtos. O que que me vem à mente? Primeiro,
A gente pode ter a página de vendas do diário terapêutico, porque eu tava olhando a narrativa de vendas que ficou do produto. Amiga, aquilo ali, se você rodar, eu acho, tá? Isso aqui é achismo da minha mente. Se rodar o prompt do Bruno só para ajustar, a página tá praticamente pronta, porque o texto ficou assim, o prompt construiu muito bem. O segundo produto que eu acho que vai ser muito relevante ela ter como página de vendas é o processo individual. Por quê? Aí eu vou dizer o que vem na minha cabeça e aí você fala se é algo coerente. Esse negócio da pessoa entrar em contato, perguntar quanto custa, perguntar para quem é, eu acho isso muito complicado. Então, se já tem uma página de vendas falando sobre eh, quem ela é, mostrando prova social, falando, por exemplo, tenho interesse, qual que é o primeiro passo para agendar minha sessão terapêutica. Uma página de vendas realmente, eu acho que isso pode agregar muito valor na percepção das pessoas. Por exemplo, eu ainda nunca vi uma terapeuta com página de vendas. Aí, assim, óbvio, minha mente vai será que elas não têm porque não funciona ou será que não tem porque ninguém nunca pensou nisso? Porque é um serviço. Eu já vi sites, mas página de vendas não. E a gente pode fazer a página de vendas do serviço de terapia, do diário terapêutico, e como a gente ainda não tem um terceiro produto, não precisa de mais uma página de vendas. Não, Eu até estava pensando sobre o terceiro produto dela, na verdade, eu já até falei sobre isso. Eu não lembro se com vocês, com você e com ela, mas sobre ela ter um mini curso de. E é isso mais pra frente, não agora. Tipo assim, depois do meio do ano. Um mini curso que fale sobre essa questão de posicionamento, porque ela vai ter o diário terapêutico, que é 30 dias. Aí vamos um pouquinho no mini curso, ela ensina um pouquinho mais do que ela traz na terapia. Tipo, um pouco mais sobre as feridas. Eu não sei quais que são. Aí, pra mim, por exemplo, não fica tão claro, porque a gente não tem a metodologia dela escrita. A gente não tem essas coisas, então me falta repertório mental para explicar isso, mas basicamente explicar um pouco mais do que no diário terapêutico e um pouco menos do que no acompanhamento, porque o acompanhamento tem ela e lá não vai ter ela. Eu digo porque eu tenho uma colega que estudou comigo, que ela hoje é psicóloga, e ela tem, deixa eu até pegar aqui o Instagram dela. Ela fala especificamente para relacionamentos. Ela tem um mini curso que se chama A Nova Regra, Eu Primeiro. gostei desse nome, eu primeiro. Sim. Aí ela tem o post que ela explica sobre o curso. Tudo que existe no curso, A Nova Regra, Eu Primeiro. Você acessa 3 módulos poderosos que vão te ensinar o método para se colocar em primeiro lugar e nunca mais esquecer, nunca mais aceitar menos do que merece. Primeiro, por que você não se escolhe? Segundo, como sustentar seu valor no dia a dia? E terceiro, como transformar seu relacionamento com coragem, clareza e leveza. Mas não para por aí, você ainda recebe de bônus 7 dias práticos de Eu Primeiro. E se bater alguma dúvida, você tem acesso ao suporte direto comigo para te ajudar a aplicar o método com confiança. Tudo isso por apenas R$ 37. Eu achei muito sensacional, não vou mentir. Aí, ela também explica para quem foi feito, para quem. Assim, é basicamente o que a gente está fazendo com a Silvana, sabe? Coloco de referência já aqui na pauta. Vou pôr. Ela não tem página de vendas. Isso que eu tô lendo é um post no Instagram. Nem no link dela não tem um comente aqui. Como que compra? Hum, Um checkout personalizado só. Bem simples.
Mas eu vou deixar o link do perfil dela, referência, que eu gosto muito, faz muito sentido e a gente pode modelar. É, mas isso fica mais pra frente, mas eu só tô deixando aqui a ideia, porque aí a gente já tem os três produtos da Sil. Acompanhamento, um produto de aprendizado mais a longo prazo, sim, entre aspas, e um produto curtinho prazo, que é esse do ferramenta, tá bom? Tá. Aí, hoje tem que falar para ela começar a gravar os materiais. Aí, o que que eu quero te mostrar? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com você. O Tá. que acontece? Esse aqui é o Magic Plan. Até a hora da reunião da Silvana, eu vou colocar aqui quem é responsável pelo quê e a gente vai mostrar só a parte de tarefas dela, que estava lá no overview. Aí, o que que eu pensei? Eu coloquei gravação do material, essa questão mais ampla, como estratégia, porque a gente já tem os roteiros de cada vídeo. Então, como ação, dá para colocar tipo cardzinho um, roteiro do vídeo tal, e aí o roteiro do vídeo todo. No dia 17, dia 18, card 2, roteiro do vídeo tal. Deixa o roteiro do vídeo todo. Porque aí ela sabe que durante aquele período ela vai estar na estratégia de gravação do material e ela sabe exatamente qual material gravar em cada dia. Ao invés de ela ter que entrar aqui, aí entrar lá no diário terapêutico, ver quais são os vídeos, gravar. Tá mastigado. Já tá mastigado. Então, até a Ótimo. hora da reunião dela, eu vou fazer isso, porque eu acredito que a gente vai conseguir fazer hoje a reunião dos clientes mais rapidinho. E aí vai dar tempo, que isso vai ser questão de alguns minutos, uns 30 minutos que eu vou precisar. 20 minutos, talvez. Aí, assim, basicamente a reunião dela hoje vai ser isso. Não vislumbra outra coisa. Você vislumbra? Só vejo isso também. Ótimo. Aí, na hora de preencher o CRM, já vai visualizando a projeção das próximas semanas. É isso. Aí tá, Cíntia. Essa semana não tem a ler porque a gente teve semana passada, né? É, Tá. Cíntia começar atualizando o CRM também, porque ela falou que teve alguns pagamentos que teve de entrada, parcial. Atualização da planilha do evento, se teve mais algum custo. A paleta de cores, amiga, do evento, ela não chegou a definir porque ela tinha ficado naquele impasse, né? Então, eu acho que definição. isso é uma coisa que pode definir amanhã e pode aproveitar e abrir o Pinterest, porque eu vislumbro Escolher os looks. para olhar os looks. Exatamente. É,
enviar. Pra Em... minha pauta não tá atualizando, ela tá salvando aí do seu lado? Tá salvando. Deixa eu ver. Tá carregando o salvamento. Vou deixar ela Ah, fluir. Peraí. Amiga, hum. eu acho que a gente pode ver como que foi a ação da semana passada, do convite que ela fez das pessoas que assistiram à mentoria. Verdade, eu tinha me esquecido disso. Pra mim, salvou aqui. Vê se atualizou pra você. Deixa eu ver. Vê Foi. Foi? Ver como foi a ação de aula aberta da mentoria. Segunda coisa também que eu vislumbro é que eu passei para ela uma ação que eu não sei se você viu, que ela chamou algumas, que ela postou nos stories explicando por que que ela estava fazendo as consagrações da madrugada. E aí eu falei, Cíntia, faz desse jeito. E aí eu até ensinei para ela como que ela editava o vídeo com legenda e tudo mais. Achei muito legal, porque ela super conseguiu. E aí tem que ver com ela se ela conseguiu, se ela teve contato com essas mulheres, ensinar para ela a abrir conversas, entendeu? Que possam gerar em vendas. É. Eu acho que a gente pode perguntar se teve pessoas que comentaram sobre isso, se recebeu direct, só que ainda não falar do social selling, amiga. É só para a gente poder também. é, a cultura da venda relacional, ela está construindo. Uhum. Nesse momento, eu vou dizer o que me vem. Hum. Talvez a gente vai ter que ir bem leve com ela para que não se torne uma brecha mental para ela ficar em looping. Não entendi. Tipo assim, a gente mapeia se o pessoal engajou, se teve comentário, se alguém perguntou alguma coisa. E, e a gente pode falar algo tipo assim: nossa, Cíntia, que bacana. Isso mostra que as pessoas estão interessadas. Então, quando alguém perguntar alguma coisa, responde no story. Quando alguém mandar um coraçãozinho, você pode perguntar o que que ela mais gostou. Mas não falar que isso vai ter motivo de venda já. Mas só falar da ação para ela continuar fazendo com constância. Tá. Eu tô sentindo falta de mais conteúdo nos stories. E eu acho que isso a gente pode ver com a Duda, no particular, inclusive, porque no contrato da Cíntia com ela tem a Duda cuidando dos stories. E eu não tenho visto isso. É, vai ter que, em minha percepção, entender com a Duda qual o olhar dela para os stories da Cíntia. Porque a percepção que eu tô agora, até com base no que a. Lembra que a gente perguntou, Duda, qual frequência você faz captura com a Cíntia, uma vez por semana, não sei o quê, quando a gente tava mapeando o mapeamento de
atendimento da Duda. A impressão que me dá é que a cabeça da Duda está muito focada em fazer cobertura das entregas da mentoria e gerar conteúdo nesse dia, e os conteúdos da imersão. Eu não sei se a cabeça dela está conectando os stories nisso. Pode ser uma percepção errada minha, mas é a percepção que eu fiquei. Mas desde o início, não é só de agora. Eu nunca vi uma narrativa nos stories da Cintia, eu nunca vi a Cintia respondendo umas caixinhas com intencionalidade, nunca vi gerando umas enquetes. Não tem. O que que a Duda tem feito nos stories dela desde que a gente começou? Tem 9 meses já? 8 meses? Então, no nono. É, podemos conversar com a Duda antes de jogar antes de falar com a Cíntia, porque senão a Cíntia também vai ficar encucada com isso. Sim, Até porque, assim, se a Duda quiser alguma ideia, alguma ajuda, a gente pode ajudar, né, amiga? Deixar algumas sequências prontas, algumas ideias de pergunta pra caixinha, enfim. sim. Aí, por exemplo, ela não segue, amiga, o que eu passo pra ela. Não A segue. Duda? É. Olha só. Teve um conteúdo que foi dia 25 de fevereiro, hoje é dia 16 de março. Os últimos conteúdos da Cíntia. Um foi há 6 dias atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Foi terça-feira passada. Um conteúdo. Aí, antes disso, foi 25 de fevereiro. Ficou mais de 10 dias sem ter conteúdo, porque foi um dia 10. Foi terça passada. Aí na semana anterior não teve conteúdo e dia 25 foi numa quarta-feira. Aí antes disso, teve um dia 23 que ok, na mesma semana, e o antes disso foi 12. De novo, a semana anterior a isso não teve conteúdo nenhum, e aí teve dia 12 que foi quinta-feira passada. Assim, você vai me desculpar, mas não dá. Não dá. Volta, foco. Voltou. A têmpera ficou tão agitada que até o foco mexeu. Hum. E amiga, isso não é de agora. Isso está acontecendo desde o início do contrato da Cíntia. Você tem experiência nessa parte, amiga. Qual é a melhor maneira de conduzir isso para que não exista desgaste entre a Duda e a Cíntia, e que, ao mesmo tempo, a rede social da Cíntia, que é uma ferramenta de trabalho, não seja subvalorizada? Em qual aspecto? Não ter conteúdo faz com que seja uma Ferrari andando a 15 por hora, numa pista que é 350. Então, Aí como a que você. forma de resolver isso é a Duda tomar autorresponsabilidade sobre o que não está sendo feito. Eu nunca deixei isso acontecer com o cliente. Nunca. Era eu sozinha, eu nem tinha equipe. E eu trabalhava com 10 clientes. Isso nunca aconteceu. Nunca. Aí, assim, na minha visão, eu vejo que a Duda mistura demais pessoal e profissional. Tipo, a Cintia é minha amiga, eu ajudo ela. Sabe aquela coisa, tipo assim, aí, infelizmente, por exemplo, o meu receio de ela não cobrar nada na imersão, pela cobertura da imersão, é que na cabeça dela ela tá fazendo, ah, mas eu tô fazendo isso porque eu sou boa de coração. Mas se a gente cobrar, ela vai falar, mas eu não tô cobrando pela imersão. Na minha cabeça entra isso, sabe? Como se
a Cíntia devesse algo a ela porque ela está fazendo de graça a imersão, a cobertura da imersão. E a Cíntia não deve nada a ela. Se ela tá fazendo é porque ela quer. São coisas diferentes, amiga, porque a cobertura não é o contrato. Contratos são os 3 conteúdos por semana. Aí a pergunta, tá saindo? Não tá. Por que que não tá? Vamos fazer dar certo. Vamos fazer sair. Ponto. E aí, o pior pra mim é que eu entrego pra ela toda uma estratégia. Eu pergunto pra ela se tem dúvida, eu me coloco disponível pra poder auxiliar na construção. E não tem isso. E assim, isso impacta no que a Duda consegue ter de cliente. Não é sobre a Cíntia, é sobre o negócio da Duda. Até porque se ela faz isso com um, quem garante que não faz com outros? Pois é. Então, assim, o conteúdo da imersão, por exemplo, tá muito atrasado, amiga. Muito. Não tem nada dos conteúdos que eu falei pra ela fazer. Não tem. Agora, numa hora dessas, por exemplo, que faltam só 4 vagas, já era pra estar soltando post. Faltam só 4 vagas. É isso que você vai viver na experiência Mulheres com Propósito. Não é fazer um conteúdo. Porque em lançamento, quando a gente fala de conteúdo de lançamento, a gente fala sobre repetição. É tipo, sabe quando vai lançar um filme novo e toda hora passa o trailer do filme? Ou quando vai lançar um produto novo e toda hora passa a propaganda do produto? É isso. É repetição, 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 repetição. Repetição. E não tá acontecendo. Eu acho válido a gente perguntar para Cíntia o seguinte, Cíntia, você tem conseguido dedicar tempo além do dia que você faz a aula lá no estúdio da Duda para gravar conteúdo? Por quê? O que que me vem à mente? Primeiro, mapear, entender se a Cíntia está tendo disponibilidade. Amiga, não. Porque aí você tá colocando a responsabilidade da produção de conteúdo na Cíntia e não é da Cíntia. A responsabilidade de conteúdo é da social media. Se ela tem 3 conteúdos por semana, um conteúdo carrossel, um conteúdo de vídeo, um conteúdo estático, se ela não tá gravando o vídeo, pelo menos o carrossel e o estático deveria estar Tem que saindo. sair. É. Tá, ok. Quando você fazia o conteúdo, você planejava a semana, a quinzena ou o mês do cliente, amiga? Eu gostava de fazer por quinzena. Na verdade, eu planejava a estratégia de venda do mês, porque o meu conteúdo nunca era só conteúdo, porque eu, desde sempre eu já entendi de estratégia de vendas. Então, eu planejava a estratégia de vendas do mês, fazia a programação e a escrita de todos os conteúdos de 15 dias, o cliente aprovava. Aí, semanalmente, no início da semana, eu entregava todas as artes para ele postar. Teve momentos que eu consegui já entregar da quinzena, mas como era eu sozinha, não tinha equipe. Na verdade, eu consegui entregar semanalmente justamente quando eu comecei a ter equipe, só que nessa parte eu funcionava melhor sozinha, porque eu era muito mais correta com os prazos do que a equipe. A equipe, toda vez que eu tive equipe, a pessoa atrasava, não conseguia entregar, eu tinha que me virar. Então, enfim, fazia desse jeito, quinzena, artes semanais, sempre estava disponível para entregar para o cliente. E aí, tipo, vamos supor, estamos agora dia 16. Estamos entrando na segunda quinzena de março. Na semana passada, dia 9, eu já teria entregado a quinzena para o cliente do final de março, para o cliente já aprovar,
para quando chegasse nessa semana eu já estar produzindo as artes do conteúdo dessa quinzena, entendeu? Que me vem à mente, para que porque assim aí é cenários. Um, a Duda não tá pronta para um cliente que vai cobrar contrato. Em qual aspecto? Vamos supor, amigo, um cliente que vai pagar R$ 1.200 para ter três conteúdos e não tem, esse cliente vai ficar no pé dela? Primeiro, segundo, terceiro mês. Depois ele vai embora. Então, eu acho que o que falta para a Duda é estrutura. Ela não tem estrutura. Ter equipe não é ter estrutura. Ter equipe não é ter processo. Aí, o que que vem à minha mente? Pegamos a Cintia e falamos assim, Duda, a gente precisa de uma reunião com você por quinzena com a Cíntia, porque você vai apresentar os materiais que vão ser feitos na quinzena para a gente aprovar. E a gente resolve dois problemas nisso. Problema um, os conteúdos da Cíntia que não estão saindo começam a sair com base na nossa estratégia. E aí a gente vai entender os gargalos de processo da Duda. Tá. Porque a Cíntia, amiga, ela não tem essa visão, ela não tem esse olhar. Para ela deve estar tudo lindo. A cabeça dela nem tá nisso. E nem tem que estar. Essa é a real. O Instagram da Cíntia é, precisa de ajustar a estrutura. Tipo assim, até hoje a gente não falou disso, porque a Duda estava responsável pelo Instagram. Mas a biografia, eu não acho que é uma boa biografia. Hoje, o Linktree dela tem três botões, que um é o YouTube, o outro é o TikTok, o outro é Instagram. Não faz sentido ter o botão do Instagram, porque o Linktree tá no Instagram. TikTok para mim não faz sentido porque eu não sei se a Cintia produz conteúdo lá sim para poder estar divulgando TikTok. YouTube até ok, porque é onde ela estava produzindo conteúdos mais longos, às vezes a pessoa pode querer conhecê-la, mas o design do Linktree não tá bom. E hoje, como ela está vendendo a imersão, deveria ter o botão de chamar ela no WhatsApp para comprar a imersão, que hoje não tem, claro, o caminho de compra da imersão. Aí, por que que eu tô sentindo falta da Duda nos stories? A Cíntia não sabe fazer narrativas. A Cíntia não sabe fazer chamadas de venda. Ela não sabe. Ela precisa de conteúdos que levem à venda no feed e nos stories. A gente está há 30 dias da imersão. Tudo bem, graças a Deus, Deus honrou muito o projeto da Cintia, a gente não está dependendo disso para ter a maior parte das vendas. Mas a gente precisa correr atrás das quatro vendas faltantes, que é exatamente o valor que ela precisa. E, novamente, isso é sobre o que é certo. Foi contratado isso, deve ser entregue isso. Isso é honra. Está anotando coisa na pauta? Não, tô fazendo outras anotações aqui.
Ferramenta e estrutura de negócio, a gente aplicou no da Cíntia. Não, a gente construiu ela depois. Acho que é interessante a gente fazer, porque, como você falou do ajuste, por exemplo, da biografia, eu já vejo, assim, você falou da biografia, mas do perfil como um todo. Para os posts fixados, para os destaques, até para as narrativas, a gente fazer a estrutura do negócio e depois a gente fazer a proposta de valor e narrativa de vendas, vai ser muito simples depois para gerar conteúdo disso. E essa estrutura de negócio dá para fazer durante a semana. E do cliente também. É, Porque depois disso eu consigo criar a estrutura melhor do Instagram. até aquele prompt das bios, né? Dá pra gente usar. Porque sem isso não dá pra usar. Sim. Tá, ok. Da Cintia é isso. Ah, da Silvana, amiga, só uma coisa que me veio, porque lá no nosso calendário do lançamento do Diário Terapêutico, já tá que a partir de amanhã ela vai começar a nutrir os stories. O que que você acha da gente ter pelo menos ali 3 ideias de stories para ela postar uma ideia todo dia? Porque ela precisa dessa direção, senão ela vai ficar fazendo só repost das coisas que ela acha legal. Tá. Só um adendo aqui, eu tô vendo esse o grupo, né, do desafio da Jenny e da Ale, amiga. Como é que a mulher come esse pratinho de salada e acha que vai ficar satisfeita? Não tô vendo, não. Peraí. Eu arquivei o E grupo. eu falei, Eles falam misericórdia. muito. Não, eu não consigo ver tudo. Às vezes eu dou uns scroll assim, bem rápido. É, mas, por exemplo, isso é uma coisa que a Ale, como nutricionista do grupo, deveria falar. Que Pois ela eu vou mandar deveria o print. Ela deveria falar assim: Oi, Nalva, boa tarde. Você comeu somente isso no seu almoço? Se sim, faltou um carboidrato, faltou uma proteína. Comer só salada não vai te emagrecer, ainda vai te deixar sem energia, você não vai conseguir treinar. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu sou doida para fazer um botox preventivo, que não é aquele botox, não é preenchimento, é um botox para evitar futuramente você ter muitas rugas. É um botox que você começa a fazer nos 20 e poucos anos para que seja preventivo. Tipo aquela. Tem uma atriz que ela fez aquele filme Diário de uma Princesa, Anne. Hathaway. É, Hathaway. isso. Eu acho ela Impecável. belíssima. Ela é muito linda. E ela tem mais de 40 anos. E ela é adepta do Botox preventivo. Então, tipo assim, desde os meus 23 anos, que o meu sonho de princesa é fazer um Botox preventivo. Mas eu nunca dei prioridade pra isso. Fiz o orçamento uma vez, mas ficou além do que eu conseguia pagar e não dei prioridade. Aí, esses dias, a irmã da minha nutricionista postou que ela vai fazer um Botox Day, que
que é um dia que o Botox é mais barato. E aí eu falei, ah, quero saber o valor e tal. Aí ela me mandou, amiga, tá tipo muito barato, muito barato. E vai ser mês que vem. E é exatamente um mês antes do meu aniversário. E eu separei um valorzinho no mês que vem que eu já ia fazer alguma coisa especial pra mim por conta do meu aniversário, alguma coisa que retocasse a minha beleza. Aí eu tô muito empolgada porque eu acho que vai dar pra eu fazer isso. É um trem tão idiota, mas eu tô tão feliz. Amiga, vê também, não sei se ela tem esses complementos, mas eu vejo que assim, aquele negócio de estimular colágeno, falam que é muito bom. Sim, ela trabalha, ela inclusive trabalha com a criação de uma rotina personalizada de skincare minimalista. Eu achei sensacional esse conceito de skincare minimalista, porque eu detesto esse negócio de passar 375 coisas na cara, porque todo dia eu esqueço alguma coisa. Eu passo, mas eu esqueço. A maior parte dos dias eu esqueço. Eu ainda não consegui criar rotina. Aí, ela fez um post mostrando a pele dela, de quando ela voltou das férias no início de ano. E agora ela tratando lá com o skincare dela, que é um produto que ela usa. E a pele dela tá assim, uma porcelana. E uma das coisas que eu coloquei que eu quero começar a fazer esse ano é ter essa rotina de cuidado, sabe? Porque eu não quero com 40 anos me preocupar. É tipo ter começado a treinar com 15 anos. Cara, todo dia eu agradeço. Eu falo, Senhor, obrigada, porque quando eu tive 15 anos, o meu pai me obrigou a entrar na academia e eu nunca mais saí de lá. Porque se hoje eu tivesse que começar, ia ser muito mais difícil. E é assim também com o negócio da pele. E aí, assim, eu já tenho visto, sabe, umas linhas finas, uns pés de galinha que eu já não tô gostando, uns poros muito dilatados, e eu quero começar a fazer esse acompanhamento com ela. Mas, assim, isso é um próximo passo. Primeiro eu vou fazer o Botox, depois eu vou priorizar mais a pele. Mas, assim, eu tô empolgada. Tô muito empolgada. Também. Ainda quero pagar um Botox pro Diego. Cintia, é isso. É, depois da Cintia, nós temos, deixa eu olhar a agenda aqui. É a Fabi, né? É, Ah, Fabi. Final de semana, amiga, eu ia começar a mexer na área de membros dela para fazer as artes. Aí eu ó, fiquei pensando que não foi definido, pelo menos não de forma definitiva, não foi batido o martelo, se a área de membros ela vai fazer com o rosto dela, ou se ela vai, por exemplo, colocar aquela frase de volta à essência. Então, me veio de nessa semana, a gente pode atualizar o CRM dela, ver se ela conseguiu fazer contatos, entender qual a percepção dela para a plataforma, se ela quer alguma frase, se ela quer que seja em formato comunidade, se ela quer que seja com o rosto dela, porque isso vai alterar um pouco as artes. E, com base nisso, isso da área de membros, já vai dar para rolar a área de membros. E eu acho que é isso.
Deixa eu abrir aqui, peraí. entender como é que tá sendo os contatos, a identidade do Laços Sagrados, amiga. Você conseguiu avançar na criação dela? Como Eu que tá fiz isso as dentro pesquisas, da eu já defini a paleta de cores, mas a logo eu não fiz. Tá. Porque aí vou te abrir algo. Eu tenho tentado tirar mais os finais de semana para estudo, para coisas espirituais. Esse final de semana eu fiquei imersa lá naquele apóstolo Robson Martins, que eu tô assim, encantada com o conteúdo dele. Porque eu tava. Tinha muitos finais de semana que eu tava tentando colocar coisas de trabalho, de trabalho, de trabalho, e minha mente não tava desligando, sabe? E aí eu tava. Lembra que até te falei no final do ano, amiga, eu tô ficando muito cansada e tal. Aí uma das coisas que eu estou testando nessas últimas semanas é tipo assim, final de semana não pensar em trabalho. Final de semana cuidar do meu lar, se eu quiser estudar, estudar o que eu quiser estudar, sem ter que preocupar com o cliente, porque era como se eu tivesse vivendo semanas direto. Sem descanso, vou colocar assim, sem descanso mental, sem ócio. Não é nem sem ócio, porque eu até tô fazendo alguma coisa, mas é tipo assim, é como se eu só vivesse durante a semana, entendeu? Como se o tempo todo eu estivesse pensando em trabalho. Aí eu percebi, eu tenho 2 semanas que eu tô fazendo isso, e eu percebi que eu tô chegando segunda-feira muito mais disposta, muito mais É animada. diferente, né? É. Então, assim, eu não tenho mexido tanto com isso. Eu até tô mexendo, mas não tão profundamente, tipo, parando e ficando e fazendo por conta disso. Assim como também durante a semana eu tô tentando não colocar tantas coisas minhas pessoais. Tô deixando mais para as coisas de trabalho. Então tô fazendo essa separação, sabe? Você acha que semana que vem já, já, assim, na sua projeção de atividade, como que tá a criação da Laços Sagrados? Por quê? Com ela, eu já consigo fazer o modelo do slide mestre, o modelo da apostila e a arte para o grupo, porque vão ser Sim. materiais derivados. Então aí eu já consigo também me organizar contigo. Então, eu quero finalizar tanto a dela quanto da Silvana até final de semana. Ah, então tá bom. Tipo, eu não quero que chegue até semana que vem, não. Eu já quero finalizar essa semana, porque isso já vai abrir espaço pra gente fazendo outras coisas. Ótimo. Ah, Parênteses eu aqui. falo. Não vou contratar a Duda como social media da Fabi se ela ficar nessa entrega como ela tá na da Cintia. Não vou. Justo. Porque, amiga, na Justo, minha cabeça não faz sentido ela ter toda uma estratégia de cronograma pra ela seguir e ela não estar fazendo. Não faz sentido. Eu sim. prefiro pagar o Denilson os R$ 800 e ele fazer as artes e eu me virar pra fazer os conteúdos da Fabi, entendeu? Dar um jeito, colocar isso na minha rotina. Às vezes até o Denilson possa ser uma mente Não, o Denilson auxiliar. vai fazer, amiga. Se a gente for pagar pra ele, ele vai fazer os 3 contos da semana. Não. Pois é, porque na minha cabeça não faz sentido. Não faz. Ah, falando da Duda e da Sil, eu vou pedir para elas mandarem o pagamento pro meu Pix, porque eu acho que para equilibrar. Tá. Mesmo não tendo feito a checagem geral, mas eu já vou mandar para lá. Sim. Ai, amiga, eu tô rindo Aham. porque eu tinha parado para. Essa parcela da Duda é a terceira, né? É. Da Fabi, eu falei pra ela na semana passada que a função dela este mês é vender. Então, a percepção que nós vamos, aliás, eu passei 2 tarefas para ela, é vender e começar a desenvolver o material da mentoria. É isso
isso que ia falar do material da mentoria, perguntar como é que tá o desenvolvimento. Sim, ela falou que vai começar a desenvolver. Então a gente pode ver com ela como foi isso. Aí tem duas coisas que vão acontecer que eu achei interessante. Uma é que ela vai em um evento esse final de semana, inclusive aí em Alphaville. E ela vai convidar. Tá me ouvindo? Tô. É o evento da Ariane. É, então. E aí ela vai tentar convidar essa Ariane para dar uma aula na mentoria. Que surgiu uma oportunidade, a Ariane queria conhecê-la pessoalmente, e aí ela vai tentar convidar essa Ariane para dar uma aula bônus na mentoria. Não gosto dessa ideia, amiga. Por quê? Ó, pode ser cabeça dura minha, tá? Mas assim, a gente tá querendo consolidar a autoridade da Fabi em casais. A Ariane, ela é gigante em casais, amiga. Pois é, por que não juntar o útil ao agradável? Porque as pessoas vão querer comprar as coisas da Ariane. A Ariane tem vários cursos, várias coisas. Eu não vislumbro assim, não. É como se você estivesse colocando em caixinhas de concorrentes, e para mim não existe concorrência. Para mim existe pessoas que se ajudam. A Fabi vem de um lugar aonde ela nunca assumiu a própria autoridade. O modelo Febracis, amiga, é um modelo para fazer com que o Paulo e a Camila sejam sempre vistos como autoridade. Esse padrão de comportamento da Fabi tá fazendo. Aí, ó, nesse caso em específico, ela tá repetindo um padrão aonde ela pode se colocar como autoridade e ela tá indicando outra pessoa como autoridade. Vou dar um exemplo. Quando eu conheci a Fabi, eu conheci dentro da Febracis. Ela já, antes de ir para a Febracis, ela tinha feito algumas coisas sobre inteligência emocional, alguns cursos, imersões, e ela tinha alguns materiais dela de inteligência emocional. Quando ela entrou na Febracis, ela não fazia mais isso tanto, porque ela indicava o método CIS, que é o método de inteligência emocional. Só que é uma coisa que ela já tinha um monte de capacidade. Quando era para falar de identidade, ela não falava do material dela, ela usava o material da Camila. Então, nesse momento para a Fabi, e eu quero ouvir seu olhar, eu não acho que é correto ela ter de novo essa postura de colocar outra pessoa num lugar de autoridade que ela tá querendo construir. Eu vejo como uma repetição de um comportamento. Posso estar enganada. Pode ser a minha É, a cabeça. minha visão é diferente, eu não concordo, mas eu não conheço a Fabi tem tanto tempo, então você pode trazer essa lente para ela na reunião dessa semana. Porque na semana passada eu até falei com ela que eu achava muito bom, porque isso iria, na minha cabeça, é aproveitar da autoridade de alguém para falar, olha a mesa que eu estou sentada, olha as pessoas que eu me conecto e que eu poderei trazer de benefício para você. É inclusive essa pessoa também reforçando o meu nome. Então eu não penso, tipo, na minha cabeça não é como se ela estivesse se diminuindo para exaltar outra pessoa. Entendeu? É como se ela estivesse se puxando pra cima usando da altura de outra pessoa. Na minha cabeça é isso. Eu vou ter que refletir, porque pra mim, tipo assim, sou um alerta de padrão de comportamento. É, aí pensa e vê, até mesmo na reunião, às vezes você pode fazer perguntas com a Fabi que faça ela refletir sobre isso. Porque que nem, vou dar um exemplo, o livro da Camila, o Plenitude, que era aquele que ela fazia as lives de 40 dias, a Fabi tem, amiga, a Fabi tem repertório suficiente para fazer um devocional de 40 dias se ela quiser.
E aí, o que me vem, óbvio, eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou sentir se eu devo falar isso amanhã, se eu devo fazer essas perguntas. Mas o que me vem é, existe algum medo dela se colocar no lugar que ela está sendo chamada para estar, a ponto de ela sempre precisar de outra pessoa? É isso que me vem quando eu vejo o histórico da Fabi. Pode ser que não, que é só um olhar meu com base em fundamento que eu tirei de Arial 12 da minha cabeça. Mas eu acho que é um ponto importante, porque agora que a gente está construindo a metodologia dela, acontece isso. Para mim é muita coincidência e eu não acredito em coincidências. Eu acredito em Deus e em padrões que se repetem. Tudo bem, a gente avalia. Mas basicamente, o mês dela é vendas. Então, ver como foi as conduções de venda, ver oportunidades que ela ainda tem ao longo deste mês, porque a gente tem só 15 dias, praticamente, para a primeira aula. Sim, Então, precisa ver isso. Ela tinha dito que tinha alguns amigos que tinham demonstrado interesse no dia do jantar. Então, tudo isso a gente vai poder ver. Falei com ela para desenvolver no material, porque aí a gente conseguiria ir fazendo as apostilas, os slides, que era com aquilo que você já tinha me falado. E eu dei uma ideia para ela, porque a nossa ideia é que as vagas da mentoria, as inscrições da mentoria se encerrem dia 28, que é num sábado. Dia 29 é domingo, dia 30 é a primeira aula. Aí, na primeira aula, eu falei para ela fazer uma estratégia que chama Flash Reopen, que é uma abertura de carrinho relâmpago, aonde ela vai abrir a primeira aula para aquelas pessoas que tiveram interesse, mas às vezes ficaram em cima do muro, e ela vai convidar essas pessoas para participarem nessa aula. Que vai ser uma aula onde basicamente ela vai explicar sobre a mentoria, vai dar ali um pouco de conteúdo e as pessoas vão ter mais proximidade com ela. No final, quem não tiver feito a inscrição vai poder fazer a inscrição com essa estratégia de Flash Reopen. Então foi isso que eu conversei com ela na semana passada. ai, tá ótimo, amiga. Já dá a reunião inteira. Aí, próxima é Duda, que na verdade antes era ela, que a Duda é de manhã, né? Uhum. Eu coloquei aqui revisar processos. Porque para mim o que tá faltando na empresa dela é processos. Eu não sei nem se ela sabe falar com clareza, que é aquilo que a gente conversou na semana passada, em que momento que ela faz cada coisa de cada cliente. Qual é, onde que ela se organiza? Tipo assim, vou fazer primeiro o quê? O copy, a arte. É, tipo, é porque, por exemplo, quando eu trabalhava, eu nem usava o Notion ainda, porque eu não sabia mexer no, eu nem sabia que existia o Notion. Eu usava o Trello. No meu Trello, eu tinha todos os clientes mapeados. Tipo, cada cliente tinha o seu cartãozinho. Dentro do cartãozinho de cada cliente tinha todos os passos que eu tinha que seguir com aquele cliente. E isso era a minha visão, um overview geral. E cada cliente tinha o seu próprio quadro, que era dentro do quadro deles, eu colocava os 15 dias de conteúdo que eu falei, os títulos com as copies e as Pera aí, amiga. legendas. Tô anotando aqui. Cada cliente tinha seu quadro. Cada cliente tinha o seu quadro. Nesse quadro, cada quadro tinha todos os conteúdos que estava para aprovação, que aí tinha título, a copy do conteúdo e a legenda. É conteúdos. Peraí, vamos lá. É que eu tô anotando aqui porque isso aqui já vai virar. A gente vai fazer um double check com ela se ela faz um processo assim. Então,
conteúdos da quinzena para aprovação. Isso. Aí, quando o conteúdo era aprovado, ele ia para a coluna de fazer a arte ou de gravação. Tá. Depois, quando a arte estava pronta, ele era enviado para o cliente programar a postagem, porque eu não fazia esse gerenciamento. E quando era gravação, ia para a coluna de edição. Depois da edição, voltava para o cliente, né? É, porque na verdade, aí isso era uma vantagem que eu tinha. Os meus clientes confiavam muito no meu trabalho. Como eu mandava para eles antes de postar, eles olhavam já como é que tava e geralmente era aprovado. Raras as vezes que um conteúdo voltava para eu fazer. Quando o cliente não gostava, ele falava: olha, faz um ajuste em tal coisa, mas isso acontecia assim, Muito um por raro. cento das vezes, era muito raro. Então, era isso. E aí, conteúdo postado, ele ia para a coluna análise de métricas, porque final de mês eu sempre fazia uma análise de métricas com o cliente. Eu enviava um documento também, deixa eu ver se eu acho ele aqui no meu Canva, de aprovação de conteúdo. Porque assim, amiga, para mim também não faz sentido ela ter três pessoas e ela tá com dificuldade em fazer os conteúdos, sabe? Peraí, só um minuto. E na minha cabeça, amiga, eu acho, assim, eu não, ela pode até ter uma estrutura assim, só que essa estrutura não tá rodando. Não é possível. É. Só um minuto que eu vou achar. Nossa, depois eu vou te mostrar um negócio que eu acho que você vai gostar demais. Vamos, Jesus, me ajuda a achar o negócio que eu quero achar, por favor.
Oi. Ai, meu Canva travou. Ó, sangue de Jesus, eu não sabia que eu tinha tanta arte assim. Quer ir falando do próximo cliente enquanto eu vou procurando aqui? Próximo é o Denilson, né? É, o dele é basicamente revisar as metas, as postagens, se ele fez, se ele não fez. Ai, amiga. Todas as minhas ferramentas são, tipo assim, sobrecarregadas de tanto material. Não tá carregando o Canva, gente. Me ajuda. Fechar umas abas aqui para ver se carrega mais rápido. Hum, nunca mais achei. Nossa, eu tenho um e-book aqui que eu fiz de um guia de mercado de uma nutricionista que ela nunca usou para vender. Nunca. E ficou tão maravilhoso o material. Não dá para ela usar? Dá. Vou deixar aberto aqui, porque depois para eu achar.
Nossa, eu tenho aqui. Gente, eu tenho muita coisa aqui, meu Deus. Nem eu lembrava de tudo isso que eu tinha. É engraçado que quando a gente é mais leigo, a gente tem menos medo de errar. É. Nossa, eu tô vendo aqui, meu Deus, eu era muito mais ousada nas coisas que eu fazia. Milhões de vezes. Ó, o Denilson, e só para não perder aqui o fio da meada, amiga, eu coloquei verificar a criação de conteúdo, como foi na semana, Aham, verificar stories intencionais, como foi na semana, verificar aham. prospecção de clientes, como foi o desenvolvimento, e verificar agendamento dos clientes. Porque ele falou que tinha aquele casal, né? É, mas ele ainda não conseguiu agendar, não. Eu vejo como sendo isso. Sim. A Rai, eu já mandei uma mensagem para ela, amiga, perguntando se ela conseguiu ver o arquivo, o que que ela achou, se tem alguma dúvida. Ótimo. Aí tem aqui, ó, finalizar a configuração do Código de Paris como order bump. Amiga, eu vou ser muito sincera, eu tô tentando pensar na frase de order bump que eu vou colocar nesse produto e, tipo assim, não veio nada na minha cabeça. Porque ela falou que o medo da pessoa é de ser maltratada em Paris. Então, assim, como é que eu vou tornar isso uma frase desejável? A minha cabeça não conseguiu criar. Você usou o chat GPT para pensar em alguma coisa? Não, porque eu não sei nem o que perguntar pra ele. Tipo assim, ó, deixa eu projetar minha tela pra te explicar. Hum, O meu computador não vai aguentar. Se eu só projetar a tela, eu vou parar de pesquisar aqui o negócio. Aí depois eu olho. Eu cheguei até um limite aqui. Na verdade, eu acho que eu fui até o final. Eu não achei o que eu estava procurando. Não sei onde eu pus. Pode projetar. vamos ver se ele vai de primeira. Ou não. O Zoom atualizou aqui no meu computador. É, não foi. Eu vou descompartilhar. Porque tem que ser uma frase pequena, amiga. E aí eu fiquei pensando assim, ó, por quê? Esse material, o código do parisiense, ele fala de alguns aspectos da cultura, mas eu não vejo como sendo algo que a pessoa vai perder o medo de ser maltratada, não. Ela vai entender a cultura parisiense. Por exemplo, o que as pessoas acham que é ser maltratada é porque os parisienses são direto. Eles são direto ao ponto. Eles não têm meias palavras, entende? Aí, assim, ó, o que que eu até pensei em te mandar esse material, porque, tipo assim, amiga, são 4 páginas para você ler e entender se. Aqui, ó, essa frasezinha que vai precisar ficar, eu não consigo pensar, não consigo. E, ó, o material eu vou te mostrar o que que é esse material, que ele tá no Paris com Crianças. Peraí que também tá carregando aqui o meu.
basicamente fala sobre a cultura francesa. Só que não fala especificamente sobre essa questão de você não vai ser maltratado, não. Só explica como eles são. Ó, quer ver? São essas páginas aqui, ó. Que Pera, vai passando devagar. quando puder passar, você me fala. Pode passar. Passar. Para mim, por exemplo, não faz sentido ela falar let's flanar se flanar é uma palavra em francês e let's é uma palavra em inglês. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Falta um botão ali, né? Decoradoria de compras e estilo. Bem lembrado. Vou colocar aqui e mudar o material. Tem mais? Tem mais uma só. Essa daqui. O que que eu acho? É, o material é legal, mas eu sinto falta de mais prática. Tem algumas coisas práticas, tipo, não jogue comida no chão por causa dos ratos. É, tipo, eu colocaria não fique sentido se você receber um não, porque eles são diretos. Eu acho que faltou no final do material tipo um checklist, entre aspas, do que fazer com essas informações, entendeu? Então, tipo, qual é o comportamento que o brasileiro tem que ter com base no aspecto cultural francês? Por isso que pra mim não faz sentido nem ser um order bump, entende? Sim, mas aí a gente pode trazer isso para ela, ou essa visão de que o material não é um material prático, ou a gente desenvolver essa parte prática. É um material informativo. É, mas que é uma informação que para mim, por exemplo, eu não ficaria feliz se eu pagasse por ela. Eu também não. É isso. E assim, aí eu vou trazer uma outra percepção. As pessoas que querem comprar o guia dela, amiga, não estão nem aí se vão ser maltratadas ou não. As pessoas só querem ter uma viagem inesquecível. É um detalhe muito pequeno. Então, assim, eu quis até te mostrar. Você tá entendendo por que é que eu nem conseguia perguntar pro ChatGPT? Porque na minha cabeça não tava, não via sentido. Sim. É, a gente pode mandar no grupo dela sobre isso, que a gente fez essa reanálise. Sim.
Deixa eu ver como que ela chama isso aqui. Ó, o que que eu vejo? Caminho 1, ele entra em todos os materiais, como se fosse parte da introdução de conteúdo. Sim, Ser um bônus secreto. É, visão. O cliente dos sonhos dos tesouros de Paris olha muito mais para o sonho e o medo se torna pequeno e pequeno diante das entregas que ele recebe com o material. Então eu vejo isso. Aí, ver com ela qual vai ser a data que ela vai fazer a gravação, né? sim. Ok. A gente vai. Pergunta, amiga, porque isso não tá no nosso contrato, mas a gente pode fazer como delivery. A gente vai formatar o perfil para ela. Como que. Eu sei que a gente falou disso na reunião de calendário dela, mas eu não tô me recordando. Nós falamos que nós vamos criar o perfil, nós vamos colocar lá a biografia e os conteúdos que ela for fazer vai ser os conteúdos correlacionados com o perfil dela, que são os conteúdos para lançamento, que é o conteúdo de transição. Só destaque, posts fixados, não vai ser feito nesse contrato, não. Tá, ok. Eu acho que esse aqui é o próximo passo com ela, porque o recém já tava tudo feito, né? Sim. Thaísa, deixa eu abrir aqui a pauta dela. Ela enviou as fotos de looks para criação dos templates. É, tá no meu radar a criação do modelo do Canva. Deixa eu colocar aqui. Criar modelo do template de story, o look do dia no Canva. Isso aqui já tá no meu radar, Carol. Socorro, Jesus. Nossa. Eu já tomei quase toda a água. É, ela ficou de criar o conteúdo de multiplicação de looks. Isso a gente já pode. Eu pergunto já agora no grupo com ela. Peraí. Ela ficou de enviar as fotos também do cabelo loiro, platinado antes da coloração.
Hum. Eu acho que esse conteúdo de multiplicação de looks, a gente pode colocar na trilha editorial dela como guarda-roupa potente na prática, porque na metodologia dela ficou com esse nome, né, de guarda-roupa potente. Sim, eu gosto. Obrigada, meu amor. Eu vejo que são essas ações, amiga. Criar um modelo do template de Story Look do dia no Canva, que hoje eu vou fazer isso aqui. Atualizar o CRM. Verificar a criação do conteúdo de multiplicação de looks, que aí no, na trilha editorial dela. Guarda-roupa potente na prática. Verificar a criação de conteúdo, como que foi na semana. Verificar stories intencionais, como foi na semana. E verificar como ficou o ajuste do evento, porque ela tinha ficado de fazer aquela ação que você sugeriu, de convidar mais uma, né, para quem fechou, e abençoar uma. Então, como é que ficou isso decidido? Você já fechou as 5. Sim. Nessa Eu vejo. semana, na verdade, ela tem que focar em fazer stories para falar do evento, fazer conteúdo para falar do evento. Eu dei dois exemplos de conteúdo para ela, que ela ainda não usou. Você deu os modelos, né, Aham, para falar do evento, né? aham. Que são, a gente falou para ela fazer mais conteúdos voltado para a elevação de consciência, porque essas mulheres não sabem o poder das cores. Noção nenhuma. Aí coloca aí para eu mandar para ela o perfil dela, tipo a biografia, a estrutura do perfil. Ela ficou também de olhar a agenda dela e identificar tarefas para delegar. Então a gente tem que olhar isso. Colocamos a tarefa dela postar stories todos os dias. Pergunta, amiga, esses ajustes na estrutura de perfil que você fala, é sobre bio, posts fixados e destaques? Não, inicialmente eu vou passar o básico, só biografia e biografia, link da bio e os posts fixados eu posso passar, mas isso vai entrar na parte de transição de posicionamento. Aí, Não, então eu vou colocar só bio, link da bio. tá. Por exemplo, hoje ela não fez nenhum stories. Eu já perguntei ali dos stories.
Ahn, É isso. não, tem mais uma coisa, amiga. A gente pode ver com ela se ela comprou o domínio com o nome dela. Porque, ok, ela tem o domínio da Havá, mas e as outras duas empresas dela, que é de consultoria e maquiagem, que é o nome dela? Você consegue ver quanto custaria para comprar o domínio Thaisa Guimarães? Eu acho que vai sair R$ 1 também. Peraí. R$ 1. Depois vai para Ótimo. 65. Tem ainda o ponto .com, só ponto .com, 1 centavo no primeiro ano. Depois vai para 80. Eu gosto mais de ponto .com. O domínio do Denilson tá disponível? Ato Brand? Aham. Por quanto? O ponto .com.br R$ 1 e ponto .com 1 centavo, mesma coisa. Vou até olhar o da Mirra aqui também. Muito bem pensado, porque eu já estava assim, ué, a gente também pode ver o nosso, né? Você falou, eu pensei. O nosso ponto .com, mirraconsultoria.com.br já está sendo usado. Quem tá usando? Não sei quem tá usando, porque entra no site e não dá para ver. Tá dando erro aqui. Mas o ponto .com tá liberado, tá por 1 centavo. Mirra Consultoria ou só mirra.com? Mirraconsultoria.com. Mas quando aí, ó, a minha cabeça já tá assim, quando for as páginas de venda, não é melhor mirra.com? O que que você acha? Eu acho que, como os produtos são derivados da consultoria, faz sentido. Eu até ia colocar consultoria Mirra, ao invés de Mirra Consultoria. Consultoria Mirra. Porque só Mirra me parece que me falta algo. Não, não tem a história completa. É. Aí consultoria Mirra tem .com.br, tá por R$ 1, e .com também tá 1 centavo. Podemos. A Thaísa já tem o domínio dela. Porque, quer dizer, tem que ver se tá funcionando. Thaísa Guimarães.br. Não sei se ele tá ativo, porque no perfil dela já é o domínio dela. Qual que tá o domínio dela? Thaísa Guimarães. Amiga da Thay, os modelos que você passou, qual é o link? Tá no Notion, tá no Tá no Canva, Magic Plan. do arquivo dela, né? Uhum. Vou entrar lá para mandar para ela.
Amiga, e a proposta dela para fazer o refinamento é. Vou colocar aqui também na pauta de eu fazer isso hoje, para depois também te mandar para você colocar o seu olhar. Do quê? O refinamento do material dela de apresentação. Ah, tá. O link tá no escritório virtual dela, porque na tarefa não tá. Aí eu tô pensando aqui para já colocar lá na tarefa. Eu acho que sim. Não, tem que olhar no grupo. Tá, eu vou olhar aqui e já mandar. Já colocar o link lá, na verdade. Ah, achei o site que eu gostava de fazer o link. É, Thaís é ouvir, né? Ouvi. Só ouvi. Ouvir. Val, avaliar como foram as lives. É isso. Aí da Val, deixa eu ver aqui. Peraí. Eu vou ouvir o áudio da Lê também aqui, ver o que que ela mandou. Tá. Eu não sei se você viu que a Val mudou a biografia dela, mas ela não usou os emojis. Não é a primeira vez que eu passo para ela uma estrutura de biografia, porque quando ela fez consultoria comigo a primeira vez, eu também tinha passado para ela uma estrutura e ela quis colocar do jeito dela. E aí a pergunta que a minha cabeça faz é: por que que ela não segue exatamente o que está sendo falado?
Porque, por exemplo, os emojis não é qualquer coisa. O emoji é um símbolo. Símbolo carrega história, carrega mensagem, carrega significado. Tem um porquê do símbolo ser daquele jeito. Eu fiz uma pesquisa para escolher aqueles símbolos, não foram símbolos aleatórios. Então, me veio de entender isso, que eu não entendi. A gente ficou de refinar a narrativa de vendas e a proposta de valor dela com um novo posicionamento. Eu acho que a gente pode apresentar isso para ela na sexta-feira. E se ela fizer as lives até quinta-feira, dá para a gente poder avaliar o que ela falou. E aí eu posso até usar a transcrição do Notion para extrair o que que ela teve de chaves e conhecimentos assim, sabe? Eu tinha Porque aí, pensado justo no Notion Minha Vida. é claro, minha amiga, eu não faço mais nada sem ele, você não tá entendendo. E aí, o ajuste do perfil dela, tipo, as próximas estratégias vai ser com base nisso, porque os próximos 15 dias nós demos conteúdo para ela fazer lives. Acho que pode até mandar no grupo dela, para ela, para ver se ela se organizou para fazer. Deixa eu já ver aqui, que ela tinha mandado mensagem, mas eu não tinha aberto ainda. Sua família é muito engraçada, amiga. É Ai, da parte do Jesus. Lu. Ah, eu rachei com essa figurinha, escreveu que ia pagar o churrasco e me apagou. Ai, Deus. Amiga, é isso. The finish. The finish now. Estamos ficando boas em sermos objetivas na reunião das clientes, olha só. É. Hum. Eu vou te mostrar uma coisa que eu acho que você também recebeu quando você entrou na Wonder, mas eu quero te mostrar porque eu vejo que isso pode ser um material isca. Existem muitas formas da gente usar esse material, tanto para gente quanto para cliente. Sabe aquela coisa de não ficar reinventando rota? Eu achei vários materiais meus que são incríveis e que a gente pode usar de diversas formas. Aí, esse material é de análise de perfil. Você tá conseguindo ver minha tela? Tô. Deixa eu só fazer uma observação. Eu acho o máximo quando você tá aqui e a tela projetando, tipo assim, muito massa, muito massa. Como assim? Porque dá a sensação de interatividade. Você tá aparecendo e aqui, como se fosse uma tela verde, tá a sua tela, entende? Ah, tá. Tá assim? Eu, tá, pra mim tá. Que doideira. Olha, é verdade, agora que eu vi. Fica muito massa. Tá. Eu analisava fotos de perfil, nome de usuário, nome, título, biografia, links, destaques, posts fixados e feed. Aí eu mostrava como que tinha que ser a estrutura e deixava aqui para elas o link, tipo, para fazer o formulário e para fazer o link bio, que é esse site que eu gostava de usar, que eu não estava achando e agora eu achei no meu material. Aí eu mostrava como tinha que ser os destaques e como tinha que ser os posts fixados. Tipo, o que é que tinha que ter, mas não como construía isso, entendeu? Era tudo o que, mas não o como. Aí eu Como é trazia, aí eu trazia a análise de perfil. O que que era para manter? Então eu trazia o arroba, a biografia, a foto e o que que tinha que lapidar. Aí eu trazia a minha análise do feed, dos destaques, do conteúdo, trazia algumas observações, e aí eu trazia. E agora? Agora que você teve a oportunidade de ter seu perfil brevemente analisado,
de alguns pilares da mentoria áurea com base no efeito Margatsen. O método é baseado em neurociência e comportamento humano. Olha só como é que eu já falava de neurociência e comportamento humano desde essa época. E o seu perfil se torna uma máquina de vendas. Vai embora! Foi embora. Aí eu deixava o link do formulário para a pessoa se aplicar. Isso aqui eu usava como uma isca. Eu fazia um post ou uma narrativa, a pessoa se manifestava, eu entregava isso aqui de isca para ela. Ela entrava na minha base de leads por ter levantado a mãozinha. Só que isso pode ser material vendido, isso pode ser parte da nossa entrega da mirra para tangibilizar o que a gente está construindo. Isso pode ser material para os nossos clientes entregarem para os clientes deles. Isso pode ser. São essas coisas. Algo vendido, tipo uma análise de perfil que a gente vai vender dentro da mirra, além da isca. Então, enfim, eu fiquei assim, gente, eu tenho tanto material incrível que eu acho que depois eu tenho que mostrar pra minha amiga, porque o que que me veio esse final de semana? Tá, incrível, maravilhosas as ideias que nós estamos tendo de materiais para vender, mas todas elas nós vamos precisar sentar e desenvolver. O que que a gente já tem pronto que a gente pode vender hoje? Que Estrutura eu de negócio? Exato, eu inclusive anotei isso. Estrutura de negócio. E isso, por exemplo, poderia entrar como um bônus, talvez, de estrutura de negócio, porque a pessoa saberia o que ela ia fazer com a estrutura de negócio e aplicar na estrutura do perfil e talvez ter um próximo passo com a gente, por exemplo. Não sei, mas me veio de a gente olhar, porque eu tenho certeza que você tem ferramentas também, coisas incríveis construídas que a gente poderia vender sem a gente ter que ficar construindo coisas novas. Para a gente poder investir o nosso tempo dos próximos tempos até o Caleb nascer em construir algo mais rápido. Por exemplo, se a gente estruturar o perfil da Mirra e estruturar o produto estrutura de negócio, a gente consegue já vender mês que vem. Aí, o que que dá para fazer, amiga? A gente pode ter, por exemplo, porque são os prompts, que é aquela ideia que a gente já faz. A gente pega o prompt, roda. O que que eu vislumbro? Sabe aquele modelo bem preguiçoso do Doug, que ele tem aula gravada, que ele vai mostrando na tela? Eu vislumbro nesse formato, então, tipo assim, micromódulos. Olha, passo um, Sim. você vai copiar esse prompt, você vai preencher desse jeito, você vai usar o Gemini. Aí a gente pode falar, olha, você pode usar os dois. Indicamos o uso do Gemini, porque nós percebemos que a inteligência dele é muito mais profunda, não é tão viciada quanto a inteligência do ChatGPT. Aí vamos supor, vamos lá, o cliente ideal, o que vende, como lucra, proposta de valor, não, dores, dúvidas e desejo geral, cliente dos sonhos com mapeamento emocional, proposta de valor, narrativa de vendas. Aí, por exemplo, esse do perfil pode ser um conteúdo bônus. Eu acho que super dá para entrar como conteúdo bônus. E, Porque a gente tem o prompt de conteúdos, lembra? sim, De tantas ideias de conteúdo com base na estrutura de negócio. Por quê? O que que me veio? Tá, a gente sabe a aplicabilidade da estrutura de negócio, mas a gente precisa tangibilizar para a pessoa o que a estrutura de negócio vai fazer por ela. Que para mim é trazer clareza no posicionamento, no diferencial e na comunicação. para que Quando a ela gente venda com menos atrito, com para que menos. ela para que ela saiba exatamente o que comunicar, com quem ela fala, que ela encontre o seu lugarzinho no mercado, entendeu? Gostei. Ó, para a gente fazer essa gravação da estrutura de negócio, aí, o que que eu vejo, tá? O que que me vem? Para ela já se acostumar com o Notion, eu acho que dá para ter uma página simples do Notion de estrutura de negócio, que é onde ela vai copiar e colar as informações do chat GPT para centralizar tudo.
Então, talvez uma página única, amiga, bem simples, falando estrutura de negócio para ela copiar e colar. Pode ter uma página, uma parte do posicionamento. Sabe aquele que é do Doug mesmo, que fala do posicionamento? A gente pode usar isso ou não, ou a gente coloca que algumas informações da narrativa de vendas vai ser parte do posicionamento. Então, eu estou pensando nisso. Eu Porque não na. colocaria a parte de posicionamento agora, porque pensando, pelo menos na minha cabeça, pensando num público mais leigo, é como se ela não soubesse para que que aquela informação vai servir, Verdade. Ótimo. entendeu? Então, Aí a outra coisa que me vem é fazer uma engenharia reversa no prompt do Doug, para que a gente pegue o nosso prompt de estrutura de negócio e ao invés dela ter que preencher as informações no nosso prompt, igual a gente faz, porque a gente faz isso, a gente construa um prompt tipo do Doug, onde ela vai copiar e colar e o agente dela vai ficar treinado para fazer as perguntas e ela responder e no fim sair o documento estrutura de negócio completo. elas não estão no nível do prompt do Doug ainda, amiga. Você falou uma coisa muito certa. Por o nível que elas estão, o estrutura de negócio vai ser a ferramenta de posicionamento. Mas você acha que elas vão saber preencher no lugar certo as informações certas sem ter alguém perguntando para elas? Porque, por exemplo, quando a gente pergunta assim, como você lucra? É muito intangível para quem não entende. Mas aí a gente Durante... no vídeo aplicativo a gente explica no vídeo. Lembra que eu falei que cada parte do prompt eu vislumbro um microvídeo? Hum, Então, a gente pode ter uma série de exemplos, igual o Gabriel faz no dele. Por exemplo, olha, se você é terapeuta, o que o seu negócio vende é serviço de terapia. Como você lucra é a maneira como você entrega. Então, digamos que você entrega sessão individual. Digamos que você venda pacote de sessões. Essa é a forma como você lucra. Então, nesse campo, você vai escrever as formas como você faz dinheiro. Ah, aí a gente pode pegar exemplo da sua cor. Se você é uma consultora de imagem e você vende o serviço de coloração pessoal, você vende o visagismo, essas são as formas de você lucrar. Se você é uma mentora e você tem e-books já prontos, que você faz atendimento individual, você faz atendimento em grupo, essas são as formas como você lucra. Por isso que eu penso no vídeo, porque elas não têm maturidade de só receber o PDF, precisa do vídeo, sim. Tá, ótimo, então. Vamos seguir dessa forma, tá? tá bom? Aí você vê como que você imagina essa página simples do Notion, porque eu vejo que vai ser como se fosse um algo a mais para elas, que para a gente é super simples, mas que para elas vai ficar uau! Posso refazer Tá, quando eu quiser depois, tá? combinado. Beijo, Beijos. amiga, até já já. Até já já. Tchauzinho.